No capítulo 3 do segundo livro de Samuel, dos versículos 2 até o versículo 39, nós temos uma narrativa, uma narração do que foi acontecendo na medida em que o Espírito de Deus ia dando prosperidade a Davi e aos seus atos políticos, posto que eram todos nascidos no projeto eterno divino para com Israel como nação. E isso foi acontecendo aos pouquinhos no meio do povo de Israel. Já vimos que Davi estava reinando ali em Hebron durante 7 anos e 6 meses, mas que no restante de Israel havia uma disputa constante sobre quem iria substituir o falecido rei Saul. Mas o fato é que Isbosete, o filho vivo de Saul, que ficou vivo, estava reinando ao norte de Israel, ou as outras tribos que não tinham a ver com Judá, e nem com Hebron, que era a capital de Judá à época. E o que acontece é que Abner, o comandante do exército de Isbosete, o filho de Saul, o Abner foi acusado por Isbosete de ter tido algum tipo de intimidade com uma das concubinas de Saul. Estava querendo acusar o comandante de querer dar um golpe ao possuir a mulher de Saul. O fato é que o Abner, um fiel comandante de guerra do rei Saul, ele fica irado com isso, fala: então você vai me acusar agora disso, sendo que eu estou lutando porque eu estou vendo, já entendi que Deus quer dar tudo isso aqui para Davi e você está me fazendo essa acusação? Pois faça-me de mim o que o Senhor quiser, se hoje mesmo eu não for lá fazer aliança com Davi. E é o que acontece, indignado com o pouco caso de Isbosete, que já não conseguia ser rei, Então ele perdeu lá, é como se fosse o Bolsonaro perdendo o Paulo Guedes, Nenhum dos dois presta, mas o Paulo Guedes ainda dá uma farsa na economia. E aí é como se o Paulo Guedes debandasse para o lado de Davi, e lá vai Abner procurar Davi para fazer uma aliança com ele. Olha, Davi, eu entendi que o Senhor é com você, e isso era patente, o povo entendia que Deus era com Davi. Entendi que o Senhor era com você, e eu vou passar tudo que Deus quer te dar para você. Aí o Davi fala assim: não, eu vou fazer essa aliança com você, mas tem uma exigência. Traga Mical, a menina ou a filha de Saul, por quem eu lutei por 100 prepúcios de filisteus, não sei se vocês sabem disso. O Saul, para ver Davi morto, falou com ele: eu te dou a minha filha, e aí você vai fazer o seguinte, você vai trazer para mim 100 prepúcios de filisteus. Significaria matar 100. O Davi consegue 200 prepúcios de filisteus, porque ele tinha vocação para poder encaminhar filisteu à salvação ou aquilo que eles tivessem de ser encaminhado, conforme os vídeos que eu sempre estou deixando aí sobre o porquê da morte daqueles povos, filisteus, amalequitas, cananeus, etc. E aí Davi fala assim: eu quero a minha esposa de volta, ela é minha por direito. Então o Abner vai lá, resgata essa mulher de Davi de uma maneira muito estranha, depois a gente grava um vídeo sobre isso, de novo a individualidade feminina sendo posta de lado. Depois disso ele comunica a Isbosete que ele vai passar todo o reino para Davi, e ele diz aos anciãos de Israel: olha, eu estou vendo que vocês estão doidos para serem governados pelo rei Davi de Hebron, então agora vocês vão ter o que vocês querem, esse homem de Deus vai ser o rei de todo Israel, vamos aclamá-lo. E o que acontece é que Davi faz um banquete, recebe o Abner, ex-comandante de Isbosete agora, Ele recebe esse Abner, é uma festa maravilhosa, é para promover uma aliança dele com os demais povoados de todo Israel. Enquanto esse banquete acontece, ou esse jantar, esse encontro, Joabe e os exércitos de Davi estavam em uma missão, porque aqueles povos viviam ali atormentando Israel, e Joabe era um excelente comandante, era um guerreiro, eram uns caras perigosões. E aí quando Joabe chega, ele fica sabendo que o Abner tinha estado com Davi no banquete. Fala: mas que negócio é esse? Aí ele vai falar para Davi: como assim que você jantou com esse cara? Esse cara está tramando, ele veio aqui para saber dos tesouros do rei, ele veio aqui para saber qual é a intimidade de vocês. E aí o texto fica reticente. O que acontece é que o Joabe
dá um jeito de encontrar com Abner, ele fala que queria falar com Abner, o Abner vai até o local onde ele está, ele fala que quer falar com Abner pessoalmente, e vai ali e mata o Abner. Por que Joabe matou Abner, né? Um comandante matando o outro? Porque o Joabe não engoliu aquela história de o Abner ter matado o Azael. Você pode ver em vídeos anteriores que o Azael encheu tanta paciência do Abner que a única saída virou até meio que uma legítima defesa. Ele teve que matar o Azael. Era assim que se pensavam as coisas. O cara estava ali era matar ou morrer, e o Azael queria matar o Abner. Então o Abner teve que se poupar de Azael matando, né? E aí o Joabe entendeu que ele tinha que se vingar daquilo, e outros sentimentos misturados também. Matou meu irmão, mas também não vai ficar no meu lugar, né? As intenções de Abner eram boas. E o que acontece depois então é que Davi fica sabendo daquilo tudo, e o Davi faz um prognóstico, lança uma maldição, né? Que não tenha paz todo aquele que matou este homem valente, um homem fidedigno. Era como se fosse um bebiano morrendo em meio ao governo Bolsonaro. Aí depois vocês olham as notícias para vocês entenderem o que aconteceu há algum tempo. Aliás, muita gente que ajudou o presidente do Brasil a chegar à presidência se decepcionou com ele, porque a missão dele hoje, ele se disfarça aí para o chamado gado nas redes sociais, mas a missão dele hoje é proteger a família de todas as investigações, porque ele sabe que o que vai ser descoberto pela justiça de alguma forma, com ele no governo ou não, são coisas macabras. Mas a manipulação dele casou-se com a alienação autoimposta dos evangélicos, e aí a coisa vai andando assim. Mas no meio disso nós temos aí um bebiano que morreu de desgosto, né, depois de ter dado uma entrevista numa TV aqui no Brasil. Nós temos a Joyce Hasselman, que ajudou muito ao Bolsonaro e que hoje ela está realmente contra, porque ela disse que verificou que o objetivo do presidente é isso mesmo, é manter a imoralidade dos filhos e da carreira política dele. Mas um monte de gente prefere acreditar nisso tudo. E aí o Davi, entendendo isso tudo, ele falou assim: como é que vocês matam um homem digno, um valente, um guerreiro? Davi tinha entendido que ia ser maravilhosa a aliança de Joabe com ele, né? Davi chega a dizer na sua lamentação, né? Cai este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Né? E ele vai chamá-los, inclusive, de filhos da maldade, lá no versículo 34. Né? Essa maldição está no versículo 29. E ele conclui o enterro de Azael, né, ou melhor, de Abner, dizendo assim: no presente sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, que eram Joabe e os irmãos deles que mataram Abner, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal segundo a sua maldade. Tá, por que a gente tem de meditar nessa passagem tão macabra de dois líderes, onde um é vítima da trama de um outro, né? O Abner foi vítima da trama de Joabe, e Joabe prevaleceu, e o Davi desde sempre humilde, dizendo: olha, eu sou ungido, eu sou rei, mas eu sou fraco. Joabe é o homem forte. E o Davi sempre dizendo isso, né? Olha, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor é tudo para mim. Ele tem essa postura, não é falta de autoridade, é o reconhecimento de que se não fosse Deus na vida dele, de nada adiantaria. É legal a gente ter esse reconhecimento, né? Essa autopercepção acerca de nós mesmos, né? Redundante assim, de que se o Senhor não fizer os projetos dele em nós, a gente não tem porquê, porque Joabe é habilidoso, Abner é habilidoso, Saul era querido pelo povo, todo mundo quer tudo, mas inconscientemente a humanidade não quer nada que venha de Deus. E aí quando você está fazendo uma coisa que é de Deus para benefício de todos, essa coisa até acontece, as pessoas até amam de alguma forma, mas elas são discretas nesse amor, elas ficam te vigiando para te criticar. E isso fica muito parecido com a síndrome de perseguição, mas não é. A verdade é que as pessoas lá no seu íntimo não gostam de nada que tenha a ver com Deus. Mas o que a gente vê aqui numa história como esta, né, onde um comandante trama contra o outro, e aí Davi vai lá e pega a Mical sem perguntar se ela estava afim de voltar para ele, e aí acontece aquele jantar
com boas intenções dos dois lados, mas aí o Joabe acha que o Abner estava com más intenções, e aí vai lá trama para matar o Abner porque também queria vingar a morte do próprio irmão Azael, que o Abner precisou matar naquelas circunstâncias. Em meio a isso tudo, o que a gente não pode perder de vista é que a vida, ela acontece. O que é a vida acontecendo em meio aos nossos chamados para fazer a obra do Senhor? É que a vida é isso. Seres humanos tramam, seres humanos têm estratégias, seres humanos sabem passar a perna uns nos outros, seres humanos têm ganâncias, têm desejo de poder, gostam de matar. A vida é assim cruenta. Ela é tão cruenta e ela se manifesta na hora que você vai falar em favor, tentar remediar alguma coisa de algumas maldições que a sociedade cultiva. A sociedade cultiva o racismo, a sociedade cultiva a misoginia, a sociedade cultiva a xenofobia. A gente tem vivido isso o tempo todo no mundo, né? Aqui nós temos um povo que estava se erguendo sob a palavra de Deus, mas se Deus não se faz presente, o povo gosta de morte, de baixaria, de racismo, de um monte de coisa. E é em meio a isso que a vida vai acontecendo, porque o fato de Davi ter sido colocado como rei em Israel por Deus, as circunstâncias foram acontecendo patrocinadas pelo Senhor, pelas questões místicas, pelas questões sobrenaturais, mas isso não o poupou de ter de responder àquilo que é rotineiro do ser humano. O que é rotineiro do ser humano? É isso. São mulheres que são profundamente sofridas. O vídeo anterior, que você pode ver aí, né, o vídeo onde eu vou falar sobre as mulheres de Davi, mostra bem isso, que é horrível você ver o sofrimento das mulheres, mas também é horrível você ver que as mulheres, muitas das mulheres, pretendem não sair desses sofrimentos, que você vai ler lá passagens como Deuteronômio 22, né, que vai falar sobre a mulher estuprada, se a mulher é virgem ou não. Você fica assim, nossa, Deus ordenou isso? Não. Deus permitiu aquelas leis porque era assim que aqueles povos entendiam, e que uma mulher iria acusar a outra mesmo de ela foi estuprada porque estava procurando, porque é assim até hoje. É tão estruturante que quando uma mulher ousa colocar a público ou na justiça um crime do qual sobreviveu, que são os crimes de estupro, muitas mulheres se ajuntam para defender o estuprador, para falar que são mulheres conservadoras, que essas feministas estão de mimimi. E aí depois reclamam, porque no Deuteronômio tem uma lei que vai dizer assim, se a mulher não gritar, ela vai morrer. Mas isso é porque faz parte da estrutura humana. As mulheres daquela época entendiam que mulher que não gritasse é porque fez por onde. Até hoje elas pensam assim, por que você não deu queixa? Demorou demais a falar. A gente escuta isso muito, né? Às vezes um membro da família, uma mulher da família, vai contar para uma irmã que foi estuprada, mas aí a relação dela com aquela irmã já não era uma coisa muito interessante, então a irmã fala, não conta para ninguém não. Isso é muito comum, é quase um script garantido, que dentro da própria família e entre as próprias mulheres, elas não vão conseguir publicar. Por isso que o conselho é, se você só vai sair disso se no nome do Senhor em oração você já não mais compartilhar com os seus. Porque em relação a crimes de estupro, a violência de gênero, a racismos, é como diria Jesus, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Né? Mas não quer dizer que você não deva lutar contra essas coisas. Pelo contrário, você tem de lutar contra a própria estrutura, dizendo essas coisas só acabam por via da lei. E é isso que a gente vai vendo aqui nessas tramas que vão cercando um chamado espiritual de Davi. O chamado é espiritual, mas ele acontece no tempo e espaço, permeado por tramas, por gente truculenta. Davi é um rei segundo o coração de Deus, mas o comandante Joabe é um estrategista, um sujeito ruim, mas que ao mesmo tempo ele era parente de Davi, e outra coisa que Davi não resolvia, isso vai estar um ódio em Absalão lá na frente. Né? Mas a vida é assim, cheia dessas tramas tão terríveis que nem Davi, um homem segundo o coração de Deus, delas não consegue escapar de todo, embora ele seja um rei bem realizado conforme a vontade divina. Porque os seres humanos são isso. Né? O governo Bolsonaro atual no Brasil é a prova disso. Você tem mulheres misóginas nos ministérios que deveriam cuidar da mulher, você tem preto racistaço na Fundação Palmares, você tem preto racistaço, deputado federal defensor do mito, você tem deputadas mulheres que estão ali para lutar contra as mulheres,
Você tem indígenas cedendo seus territórios para alguém estrangeiro explorar e matar os irmãos indígenas, porque ele está ganhando alguma coisa com isso. Porque a humanidade é isso. Por isso que os nazismos sempre hão de prosperar. Mas eu estou falando isso para você para te desesperar, não. O que eu estou dizendo é que a minha saída e a sua saída, como era a saída de Davi, é dizer: Senhor, eles são fortes, eu sou fraco. Eu sou fraco, mas o Senhor é minha força. Eu sou fraco, mas se o Senhor me elegeu para realizar uma obra no meio deste mundo que ama a maldade, como eu acabei de descrever aqui neste governo, o Senhor nos dá poder. Se não for para mudar os sistemas, se não for para mudar os governos, vai ser para mudar a realidade por onde a gente transita. E isso a gente pode ter realizado no nome do Senhor. Ninguém aqui precisa se sentir um rei Davi que vai restaurar o país, mas nós podemos nos sentir Jesus, de maneira que Jesus disse: vocês creem em mim, vocês vão fazer as obras que eu faço, mas farão obras melhores do que as que eu faço, maiores do que as que eu faço, nesse sentido de que a nós nos foi dado um tempo maior. Jesus teve aquela correria de 3 anos e meio, mais ou menos, em Israel, como ser humano preso ao tempo e espaço, e aí ele vai dizendo: olha, a vocês eu estou dando uma outra chance, a chance de viverem, de granjearem os talentos, de multiplicarem as obras, de estudarem, de maneira que eu curei pessoas, mas eu não pude lidar com as suas feridas interiores por mais tempo, eu não tinha tempo disso. Vocês poderão produzir, poderão escrever, poderão fazer muitas coisas. E quando eu falo que vocês farão maiores do que as obras que eu faço, diria Jesus, é que eu estarei nessas obras, por isso que elas serão maiores. Então é isso. Você pode até não mudar as estruturas sociais, mas você pode ser a mudança ambulante em Cristo, conforme aquilo que Ele te chamou para ser. Isso tudo vai depender apenas da comunhão que você deveria ter com Ele, que todos nós precisamos ter em todo o tempo, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Visite a playlist de Samuel, que tem muito vídeo legal aí, e compartilhe este vídeo se você estiver gostando, se você acha que é interessante. Dê uma visitada nas minhas redes sociais, que estão sempre aí nas descrições do vídeo, e a gente vai se encontrando aí. Que o Senhor te abençoe.